Olá, queridos irmãos. No seu tempo missionário, falaremos sobre o modelo da igreja enviadora, baseada no capítulo 13 de Atos, o modelo da igreja enviadora. O desejo do meu coração é saber que todos estão caminhando bem na presença do Senhor Deus, dependentes da graça que temos em Cristo Jesus. E como Paulo sempre faz menção nas suas cartas, quando ele diz graça e paz, ele mais uma vez nos chamando para que nos lembremos de que fomos salvos pela graça e essa graça ela gera paz em nós. É a graça de Deus que nos ensina a vivermos em paz com Deus. E foi o próprio Paulo também que escreveu que temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação que nos foi otorgada em Cristo Jesus, ela gera paz. O nosso relacionamento com Deus não é aquele relacionamento de medo, medo de ser condenado, medo de ser punido, medo de ser rejeitado, mas sim relacionamento de paz, de alegria que nós temos em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nesse nosso tempo missionário, nós queremos ver o modelo da igreja enviadora. É comum a gente se perguntar muitas das vezes, para ser uma igreja enviadora, qual é o protótipo, qual é o perfil, qual é o exemplo que nós temos na Bíblia? O que uma igreja enviadora precisa ter como requisito para ser uma igreja enviadora? E baseado nos versículos 1 a 3 do capítulo 13 de Atos, nós aprendemos algumas lições. Se nós queremos ser uma igreja enviadora, o que nós precisamos saber logo no começo, o que nós precisamos, o que essa igreja precisa ter. Quando você lê o versículo 1 a 3, você aprende isso. Pelo menos eu sou impactado pelo capítulo 13. Aqui nós vemos o envio de forma organizada de missões. Antes desse capítulo 13, nós vemos a igreja. Vemos a igreja saindo, evangelizando, não de forma organizada, mas movido pelas perseguições. Eles saíam e pregavam o evangelho. Mas no capítulo 13, nós vemos o relato de envio organizada de missões. Nós vemos a igreja impondo as mãos sobre alguns homens que foram levantados por Deus para uma missão específica. Então, por favor, vá comigo no versículo 1 e também esteja comigo no versículo 2 e no versículo 3. O seu tempo missionário será baseado nesses versículos. Mas antes disso, vamos orar ao Papai do Céu para que nos dê sabedoria. Senhor Deus, por favor, guia nossos estudos, guia esse nosso tempo missionário, fala aos nossos corações, ensina-nos o que não sabemos, ensina-nos, Senhor, aquilo que há anos estava oculto de nós, e ensina-nos, Senhor, aquelas coisas que, devido à nossa falta de maturidade, em alguns momentos nós não sabíamos como assimilar isso, mas o Senhor, de acordo com o passar do tempo, o Senhor foi nos amadurecendo e hoje nós podemos entender. Por favor, Senhor, fala-nos sobre essas coisas. Ensina-nos, capacita-nos, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 13, versículo 1, começa assim. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas, mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Assim é o relato bíblico. Havia na igreja de Antioquia. A igreja, só para dar o contexto, a localização geográfica, Antioquia era uma capital, era a capital da Síria e era considerada a terceira cidade romana.
a terceira cidade que era considerado grande geograficamente falando e que ficava na província da Síria e era considerada a capital da Síria também, que ficava ali 500 quilômetros de Jerusalém. Nós sabemos, através do relato de Atos 11, nós vemos que a igreja, devido à perseguição, que também inicia ali no capítulo 8 de Atos, com a morte de Estevão, está em capítulo 7 de Atos, os crentes começaram a fugir e nessa fuga eles não pararam de pregar o evangelho até que chegaram a Fenícia, esses lugares que nós vemos aqui sendo relatados. Nós vemos que a igreja, os crentes chegaram em Fenícia, chegaram em Chipre e ali se instalaram ali em Antioquia. Ali em Antioquia, os discípulos, como nós vemos os relatos bíblicos, ali em Antioquia os discípulos ganharam nome ou então foram chamados pela primeira vez de cristãos ou crentes, pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Nome que vem de cristãos, que vem de Cristo. Cristo em grego, que quer dizer o prometido, que é o mesmo chamado em hebraica, Messias, que quer dizer o prometido. Então, pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, nome que os identificava como seguidores de Jesus. Provavelmente foram pessoas incrédulas que atribuíram este nome. E tem várias razões por que eles receberam esse nome. Provavelmente devido ao estilo de vida daquela igreja, eles foram atribuídos este nome. Eles viviam como pequenos cristos, como pessoas que eram seguidores de Cristo. O seu estilo de vida, que nós também vemos ali em Atos capítulo 2, versículo 2, uma igreja que estava ali centrada no ensino dos apóstolos, orações, observação ali da ceia. Esse estilo de vida levou com que os incrédulos, levou com que as pessoas de fora atribuíssem esse nome. Então aqui nós vemos o reconhecimento no meio dos incrédulos sobre a vida impactante desses irmãos. Antes de falarmos sobre missões, irmãos, se o nosso assunto, se nós queremos falar sobre missões, eu queria dizer que antes de nós começarmos a falar sobre missões, nós precisamos reconhecer o estilo de vida que nós estamos vivendo. Precisamos nos atentar se estamos aonde nós estamos instalados, se estamos testemunhando, se os nossos vizinhos sabem, se a nossa vizinhança sabe que nós somos uma igreja. Então, eu quero dizer que o primeiro sinal, o primeiro modelo, como eu disse no nosso tema, o modelo da igreja enviadora. O primeiro modelo de uma igreja enviadora, primeiro, precisa ter sinal de vida. Olhando para Atos capítulo 13, a primeira parte do versículo 1, nós aprendemos o sinal de vida. Nós aprendemos que essa igreja era conhecida, era uma igreja viva, não uma igreja morta. Era uma igreja que impactava, não uma igreja silenciosa. Era uma igreja que impactava a comunidade, a sociedade. Era uma igreja que virava o mundo de cabeça para baixo. Então, o primeiro modelo de uma igreja enviadora, primeiro, é sinal de vida. Nós precisamos ter este sinal de vida. Sinal de vida, mas para nós continuarmos vivendo, nós precisamos do ar que respiramos, precisamos de água, precisamos de alimento, é o que nos mantém vivos. E nós provamos, as pessoas sabem que nós estamos vivos pela presença do nosso corpo físico, ou também pelo espírito que habita em nós, pelo fôlego que habita em nós. Aí diz-se que nós estamos vivos e somos considerados mortos quando nós paramos de respirar, quando o nosso corpo não reage mais. Aí sim, quando
quando nós não temos esses sinais, nós somos considerados mortos. Então, falando sobre o modelo de uma igreja enviadora, primeiro modelo de uma igreja enviadora é sinal de vida. Precisamos ter esse sinal de vida. A igreja em Antioquia foi conhecida porque as notícias chegaram aos ouvidos. Chegaram aos ouvidos dos apóstolos, chegaram aos ouvidos dos incrédulos. E nós lemos ali em Atos capítulo 11, versículo 22, sobre essa realidade, que o testemunho daquela igreja chegou até aos irmãos que estavam lá em Jerusalém, aos apóstolos. Eles ouviram sobre a presença daquela igreja. O modelo da igreja preocupado pelo avanço do evangelho, o modelo de igreja preocupado pelo avanço do evangelho no mundo inteiro é aquela igreja que está preocupado em saber como que ela é conhecida na sua localidade. Podemos estimular isso fazendo algumas perguntas. Às vezes chega pessoas no nosso bairro procurando por uma igreja e às vezes o que deve nos preocupar é saber se, na verdade, a nossa igreja é conhecida. Às vezes chegam pessoas novas no nosso bairro, onde a nossa igreja está ali instalada, e nós precisamos saber se as pessoas realmente sabem que nós somos uma igreja, se as pessoas realmente sabem que nós estamos ali como servos de Deus, se as pessoas realmente sabem se nós estamos ali como enviados de Deus, se as pessoas sabem se nós estamos ali como pessoas que estão para testemunhar do amor de Cristo. Então, através da igreja de Antioquia, nós precisamos ter algumas lições, porque a igreja de Antioquia foi uma igreja que foi conhecida, que o seu testemunho se espalhou no mundo daquela época. Até 500 quilômetros, os irmãos conseguiam ouvir o testemunho daquela igreja. Então, nós precisamos, se nós queremos ser uma igreja enviadora, e nós precisamos ter primeiro o sinal de vida. As pessoas sabem que nós estamos ali, onde nós estamos, na nossa igreja local. Eles sabem que nós somos uma igreja. Então, antes de tudo, nós precisamos avaliar esse primeiro modelo. E o segundo que eu queria falar aqui sobre o modelo da igreja enviadora é a liderança qualificada. Quando nós lemos versículo ainda, no primeiro versículo, que é o versículo 1, e na segunda parte diz que em Antioquia havia alguns profetas, mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O segundo modelo de uma igreja enviadora é liderança qualificada. O modelo da igreja enviadora tem sinal de vida, como nós falamos, se ela possuir uma liderança qualificada. Não tem como ter um sinal de vida se a liderança não for qualificada. Eu vou explicar isso por quê. A igreja de Antioquia, queridos irmãos, a igreja de Antioquia foi reconhecida pela sua fé e o impacto que teve na comunidade. Eu creio, se não fosse assim, não ganharia o nome de cristão, porque o termo cristão, que quer dizer pequenos Cristo, aquelas pessoas que caminharam com Cristo, com o Messias, aquelas pessoas que testemunhavam do Senhor Jesus. Esse título não seria atribuído àquele pequeno grupo. Não é como hoje. Hoje em dia, na nossa sociedade, na nossa época, século XXI, todo mundo acha que é cristão. Todo mundo diz que eu sou crente em Cristo, eu sou crente em Cristo. E você pergunta, por que você é crente em Cristo? A pessoa não sabe responder. Mas naquela época, numa época de perseguição, onde pessoas não tinham medo de testemunhar, onde para se juntar àquele grupo tinha que pensar se realmente era isso que a pessoa queria, porque envolver-se com aquele grupo de cristãos, ali mesmo a pessoa assinava o termo da sua morte, e que ele estava disposto, se for necessário, morrer pelo Evangelho. Então não é à toa, não é em vão que esse grupo recebeu o nome de cristão. Então, como eu disse, o modelo da igreja enviadora, ela tem sinal de vida, como nós vemos, quando ela tem uma liderança qualificada. Porque essa liderança que faz a igreja trabalhar,
essa liderança que faz os crentes se ocuparem dos seus dons. A igreja de Antioquia foi reconhecida pela sua fé e também foi reconhecida pelo impacto que teve ali na comunidade ou na sociedade, ali ao redor onde ela estava situada. Como eu disse, esse grupo não teria esse nome de cristão, não seria atribuído esse nome de cristão se o seu testemunho não fosse impactante. Ela não só tinha sinal de vida, como também era uma igreja liderada por homens, nós homens sábios e apaixonados por Cristo. Quando a igreja é liderada por homens sábios e homens apaixonados por Cristo, a igreja está sempre trabalhando. Os membros estão trabalhando. Os membros não ficam de braços cruzados. Os membros estão trabalhando. Quando a igreja é liderada por homens, mas homens sábios, homens apaixonados por Cristo, faz toda a diferença. Líderes convictos do seu chamado, líderes que fazem a diferença ali na igreja, líderes que estão ali capacitando os seus membros, líderes que estão ali, que estão no ativo sempre. Esses líderes fazem toda a diferença. E na igreja de Antioquia nós temos 5 pessoas aqui mencionados e nós iremos falar um deles. Mas esses homens, irmãos, como nós vemos aí, profetas e mestres, até o termo em si assusta. Tem a conotação de pessoas que o seu nível de espiritualidade parece que estava lá em cima, estava lá no alto, pessoas que não era qualquer pessoa, mas sim homens capacitados por Deus para liderar a igreja de Cristo. Nós vemos aí, a Bíblia começa falando sobre profetas e mestres, aí começa a mencionar, começa com Barnabé. Não sei qual que é a ordem aqui, o versículo não fala quem que é profeta, quem que é o mestre aqui. Mas olhando também a história de cada um, dá para ter alguma divisão. Profetas, por exemplo, o Simão, quando nós lemos Lucas, capítulo 23, versículo 26, e nós vemos que nós veremos as origens de Simão. Ele lembra daquele homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, voltando do seu campo. Esse era o Simeão. Esse era o Simeão. E alguns vão dizer que Simeão, alguns defendem que ele era um judeu, mas africano. Alguns comentaristas falam isso. E nós vemos aí Lúcio de Cirene. Nós lemos, quando lemos Atos capítulo 11 e 20, também conheceremos as origens desse homem. E esse era Lúcio, ou Lúcio de Cirene. Esse era um nome comum entre os judeus. Mas alguns afirmam que também era comum entre os gregos também, que também tinham as origens africanas. Judeu que morava ali na África. Nós temos aí, o versículo continua falando de Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca. Então, pelo nome, pela história que o versículo nos apresenta, deve ser um romano, porque fazia parte dos liderados do rei Herodes. Lembra daquele, o Herodes o Antipas, aquele que mandou decapitar João Batista, e aquele que vestiu também o Senhor Jesus, a capa do rei, só para zombar. Lembra desse homem? Este homem, imagina um homem que cresceu nesse ambiente, onde era um ambiente de assassinato, era um ambiente de autoridade, e graças a Deus, o coração deste homem, não o Antipas, mas o servo, o coração dele foi transformado. Ele se converteu e ele está aqui trabalhando na igreja de Cristo. Agora ele estava servindo ao Rei dos Reis, justo e fiel, diferente do seu antigo senhor, que era o Antipas, que era mau, que era cruel.
E através da história desse homem de Manaém, nós vemos que o Evangelho é completo, o Evangelho é poderoso para alcançar qualquer coração. Não importa tamanha maldade do coração, o Evangelho é capaz de transformar. Por isso nós temos que ter esperança daquelas pessoas que aos nossos olhos parecem duros, mas diante de Cristo, se o Senhor Jesus quiser transformá-los, eles nem levarão um segundo para serem transformados. Eles são transformados. Eis a necessidade de nós orarmos por esses homens para que eles se convertam, porque diante de Deus não existe homem nem mulher que tenha um coração duro que não seja transformado por Cristo. E nós precisamos ter esperança de que no tempo certo Deus transformará os corações dessas pessoas. E por fim, eu creio que a categoria é essa: os mestres são Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Quando nós lemos Atos capítulo 4, versículo ali 36 e 37, quando o Lucas fala sobre como a igreja vivia, que as igrejas eles por ver as necessidades dos irmãos, eles vendiam suas propriedades e davam os recursos ali aos pés dos apóstolos. E José, que foi atribuído pelos apóstolos o nome de Barnabé, ele vendeu a sua propriedade e ali deu aos apóstolos também. Nós vemos isso também no capítulo 9, versículo 7, quando Barnabé ele vai atrás de Paulo, e nós vemos também no capítulo 11, ali mencionando ali quando a igreja de Jerusalém ouviu o testemunho dos irmãos que estavam ali em Antioquia, enviaram ali Barnabé. O Barnabé, que o nome tinha um significado de alguém que era consolador. Nós vemos isso essa característica. Nós vemos Barnabé vivendo essas suas características, trazendo consolo quando Saulo não era bem visto com a igreja, quando Saulo não era bem aceito na igreja, e Barnabé chega dizendo: olha, esse homem se converteu. Vocês podem crer que ele se converteu, não tenham medo. Ele não é mais aquela pessoa que persegue a igreja. E nós vemos também quando Barnabé quer sair com Paulo na segunda viagem missionária, e Paulo diz: não vou com João Batista, com João Marcos. Quando Paulo não queria sair com João Marcos para a segunda viagem, porque ele tinha desistido na primeira, e Barnabé ele chega consolando, trazendo sempre. Esse homem intermediava, ele tinha essa característica de intermediar, ele tinha essa característica. E esse é o homem que fazia parte da liderança da igreja de Antioquia. E por fim é Saulo, chamado Paulo. Atos 9 nos relata a história de Paulo, e nós vemos a sua vida antiga, nós vemos a sua conversão, nós vemos o seu chamado à obra missionária, e nós vemos a total transformação que Deus fez na vida desse homem. Então, a igreja de Antioquia possuía essa liderança, pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes culturas, e eram pessoas também que apesar de serem de diferentes culturas, mas tinham o mesmo alvo: treinar os crentes com vista a alcançar o mundo com o Evangelho. Quando nós vivemos em diferentes culturas, quando nós somos de diferentes culturas, quando uma liderança cada um é de diferente lugar, quando tem o mesmo propósito, todos caminham juntos. Quando um grupo, apesar da sua diversidade, tiver o mesmo propósito, olhar para o mesmo lugar, olhar para o mesmo alvo, olhar para o mesmo ponto, essas pessoas conseguirão chegar. Porque quando juntamos um grupo para trabalhar juntos, e se não tiver objetivos, se não tiver os mesmos objetivos, é difícil. Porque é aí onde entra o egocentrismo, é aí onde cada um faz o que lhe agrada e não o que agrada os alvos da equipe. E aqui nós aprendemos: uma liderança, apesar da sua diversidade de origens,
mas tinham o mesmo alvo. Eram líderes que reconheciam, que sabiam por que eles estavam ali e capacitavam a igreja para cumprir a grande comissão. Infelizmente, hoje é difícil ver esse tipo de grupo, um grupo diverso, um grupo com diversidade cultural, trabalhando juntos. É difícil, mas ali, em Antioquia, nós vemos isso acontecendo, porque esse grupo tinha os mesmos objetivos. Ninguém vivia para seus próprios interesses, ninguém vivia para a vanglória, ninguém vivia para sobressair. Não, todos sabiam que o assunto aqui é Cristo, e eles faziam isso com todo prazer. Nós vemos essa liderança bem equipada. São essas pessoas que faziam parte da liderança ali. A categoria aqui, os profetas, como o livro de Atos nos apresenta o tempo de transição da velha aliança para a nova aliança, era comum ver os profetas. Era comum ver os profetas. Os profetas recebiam diretamente de Deus os ensinos futuros, através o que mais tarde veio sendo veio a desaparecer essa função dos profetas, mas naquela época os profetas recebiam as visões de Deus através do Espírito Santo, e os mestres, nós vemos ali que a função deles era doutrinar a igreja, era equipar a igreja, ensinar a igreja as doutrinas profundas, fundamentais ali do Evangelho, e assim a igreja tinha essa liderança, profetas, mestres. E com essa liderança, homens capacitados abençoavam a igreja, e a igreja exercia seus dons. Era uma igreja, era uma liderança que se preocupava pela maturidade da igreja, dos seus membros. E contando alguma experiência aqui, testemunho aqui, eu sou de uma igreja que vem de a sua história, vem de uma igreja que a sua história não dava importância das faculdades teológicas, seminários ou institutos bíblicos. É uma igreja que alegava, no passado, era tão forte isso, que a tarefa de capacitar seus membros, ou a tarefa de tornar um homem forte na palavra de Deus, era da igreja local. E com isso, ninguém saía para os seminários. E graças a Deus, hoje isso está mudando. Está mudando. Nós vemos pessoas procurando ali sabedoria, vemos pessoas indo para faculdades teológicas, nós presenciamos isso na igreja, eu presencio isso na igreja, pessoas indo atrás do conhecimento, e nós vemos que não está errado dizer que a igreja tem a missão de capacitar a igreja, de capacitar os membros, e isso é verdade, e nós podemos dizer que a igreja tem essa missão. Até porque quando nós olhamos para essa liderança, naquela época não tinha nenhum seminário teológico, mas conhecendo como esses homens tinham a base ali da lei de Deus, porque os judeus estudavam a lei de Deus com tanto compromisso, e isso serviu de base para o seu zelo pelo Evangelho. Então, hoje, graças a Deus, temos seminários, porém, a igreja não está isenta dessa missão. Homens na igreja precisam ser aqueles homens que sabem abrir a Bíblia e sabem dizer o que a Bíblia fala antes de ir para o seminário. A igreja tem essa missão. Eu concordo com alguns líderes que diziam que não era necessário ir para a faculdade teológica. A igreja tinha a missão de capacitar esses homens. A algum ponto eu concordo. Porém, tem coisas que a gente não aprende na igreja, e Deus confiou algumas instituições teológicas, mas a missão é da igreja. Estas instituições teológicas trabalham juntos para ajudar a igreja a cumprir
sua missão. Então, eu creio que a igreja, ela tem esse potencial. E, como eu disse, a liderança faz a diferença. A liderança da igreja faz toda a diferença. E nós sabemos que também temos o Espírito Santo capacita as pessoas que desejam ser usadas, e nós cremos que temos o Espírito Santo que capacita, e porém, quando nós temos líderes que não valorizam sua posição de líderes e não se dedicam aos estudos, não tem compromisso com a palavra de Deus, e não tem compromisso com Cristo, aí nós sabemos qual vai ser o resultado dessa igreja. E também nessa passagem, nós vemos que não era uma pessoa liderando, mas sim uma equipe de liderança. Chamamos de pluralidade de liderança. Quando o pastor trabalha sozinho, a igreja, em algum momento, fica a desejar aquele pastoreio. Eu gosto muito disso. Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro uma igreja que tinha um único líder. Sempre é pluralidade de liderança. É uma liderança compartilhada. É uma liderança compartilhada. Porque sabemos, irmãos, que quando trabalhamos sozinhos, entramos em depressão, entramos no burnout, nos sobrecarregamos. Mas quando trabalhamos em equipe, o fardo é leve. Infelizmente, alguns, por causa do pecado, alguns querem trabalhar sozinhos. E isso não tem base bíblica. E o terceiro ponto do modelo da igreja enviadora que eu quero falar aqui é o Espírito Santo fala sempre. O Espírito Santo fala sem impedimento. Um dos modelos da igreja enviadora é quando o Espírito Santo fala sem impedimento. Vemos no versículo 2. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Uma igreja que quer ser modelo como uma igreja enviadora precisa ser aquela igreja que o Espírito Santo fala sem impedimento. E aqui nós vemos que a igreja estava ali disposta para ouvir a voz do Senhor. Infelizmente, o tempo passa e nós, as pessoas, nos esquecemos com o tempo, nos esquecemos com muita facilidade. Nós lembramos quando os apóstolos viram que o Senhor Jesus havia sido crucificado e havia ali sido sepultado, eles se esqueceram de todas as palavras, mas todas mesmo, se esqueceram de tudo que ele tinha falado, e como resultado, cada um voltou para seus trabalhos costumeiros. Alguns voltaram para a pesca, e alguns voltaram para seu posto de trabalho antigo, e haviam sido tomados pelo desânimo, se esqueceram de tudo. E aqui nós vemos essa igreja preocupada para fazer a vontade do Senhor. Essa deverá ser um dos modelos. Igreja preocupada para fazer a obra do Senhor. Quando a igreja está preocupada, ela jejua para entender o que o Senhor quer falar no meio deles. E aqui nós vemos a igreja que jejuava. Nós não sabemos o que esse jejum, se era regular ou não, se era só aquele tempo, era um período ou não. Porém, nós vemos que essa igreja fazia isso para entender o que Deus queria que essa igreja fizesse, porque quando nós jejuamos, o que é jejum? Jejum é privar o corpo do alimento, dedicar-se nas coisas de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus falando que não é só do pão que o homem viverá. E também Paulo falou em 1 Coríntios, dizendo que o alimento foi criado por causa do homem, não o homem para o alimento, para dizer, olha, o alimento não pode me escravizar, eu tenho que ter o domínio do alimento. Então, quando eu jejuo, eu estou me privando do alimento e me concentrando nas coisas de Deus. Estou reconhecendo que buscar forças em Deus, não no alimento, ou quero buscar o consolo em Deus, o conforto em Deus, e não
não no alimento. E esse tempo que eu busco a presença de Deus, quero saber o que Deus quer me falar. O jejum tem vários motivos. Eu posso jejuar para um certo motivo que eu tenho diante de Deus. Mas essa igreja queria saber mais, queria se entregar mais à obra de Deus. E o Senhor Jesus, ele falou isso quando ele estava lá no deserto também sendo tentado, dizendo para o Satanás que não é do pão que o homem viverá. Não é só do pão que o homem viverá. E o Senhor Jesus, com a mulher de Samaritana, disse que quando os discípulos chegaram, disse: come. Ele disse: a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós lembramos que o alimento tem o seu lugar e, infelizmente, hoje o alimento acaba nos escravizando e sendo difícil de jejuar. E, infelizmente, crentes não conseguem jejuar nem um dia sem comida. Ninguém não, seria um exagero, né? Mas é difícil a gente jejuar. Mas a igreja jejuou para saber o que Deus queria falar. E a igreja, nós sabemos que a igreja em algum momento falha em cumprir sua missão. E para isso precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos. E nós também sabemos que tem igreja que nega que seus membros, uma igreja que nega mesmo que seus membros saiam para a obra missionária. E a justificação deles é que eles não reconhecem o chamado dos seus membros. Por quê? Sabe por quê? Porque a igreja não está atento à obra do Espírito Santo. Quando a igreja proíbe que seus membros saiam para evangelizar lá fora, porque não reconhecem o chamado nessas pessoas, é porque a igreja não está atenta. Quando uma igreja se preocupa com a sua missão, não as reuniões egoístas, nós temos dentro das quatro paredes, não vou mencionar aqui, os irmãos sabem quais são essas reuniões. Deus fala. E quando Ele fala, nós precisamos obedecer. Esse é o nosso próximo ponto. Quando o Espírito Santo fala sem impedimento, o resultado vai ser o quê? A obediência. Então a igreja obedece. Nós vemos aqui no versículo 3, diz assim: então ele jejuando e orando, impondo as suas mãos, versículo 2, e ministrando eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Versículo 3, então ele jejuando e orando, impondo suas mãos sobre eles, e nós vemos aqui ainda no versículo 2 que quando a igreja está preocupada em obedecer a ordem do Senhor, a missão do Senhor, e Deus fala sem impedimento, e Ele vai separando algumas pessoas. E nós sabemos que a igreja toda foi chamada a participar na grande comissão, porém tem aquelas pessoas que receberam o chamado especial para sair para fora. Tem aquelas pessoas que receberam a missão especial para sair para fora, para as nações, para pregar o Evangelho. E Paulo e Barnabé foram as pessoas que Deus separou. O Espírito Santo falou: separa-me Paulo e Barnabé para uma missão que eu os tenho chamado. Eu quero acreditar que a comunhão estava boa, eu quero acreditar que o tempo com esses homens era bom, mas só que Deus tinha um plano para eles. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a todos para que estejam atentos àquilo que Deus tem para falar. Às vezes é bom ter aquele líder que nós temos, um líder sábio, mas se Deus chamar essa pessoa, nós como uma igreja precisamos reconhecer isso e deixar essa pessoa ir aonde Deus quer que essa pessoa esteja. E assim Deus fez naquela igreja de Antioquia. Deus chamou esses grandes homens, mestres na palavra do Senhor. E na nossa época, com certeza, a igreja diria: Deus não está chamando não. Deus não está chamando não. A igreja faria de tudo para impedir com que esses homens saíssem para a obra. Porém, como a igreja de Antioquia era uma igreja preocupada em saber qual é a vontade do Senhor, eis porque então eles obedeceram à voz do Senhor. Então nós vemos aqui uma igreja que o Espírito Santo fala sem impedimento, e nós vemos aqui a igreja obedecendo a ordem do Senhor.
Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, então os despediram. Então, a oração e o jejum feito pela igreja, ela nasce no meio de preocupação de como fazer a obra do Senhor, de como fazer a obra do Senhor. E como resultado da resposta divina, a igreja se juntou para liberar Paulo e Barnabé para a obra, e eles fizeram isso. A igreja de Antioquia, queridos irmãos, a igreja de Antioquia não resistiu ao poder do Espírito Santo. Ela estava disposta para impactar o mundo com seus membros. Era uma igreja que se alegrava com a saída dos membros para cumprir a ordem do Senhor. Não houve resistência de envio, conforme nós vemos aqui. Não houve resistência. Infelizmente, hoje, como eu disse, tem líderes que os membros estão lhe cobrando que os envie para a obra e eles, infelizmente, não ouvem a voz de Deus. E uma liderança precisa ser aquela liderança que está ali atenta para ouvir a voz de Deus. E com certeza, irmãos, Deus fala. E às vezes nós é que não estamos prestando atenção. Tem muitos jovens desejando ir para a obra, mas temem enfrentar os pais, temem enfrentar os seus líderes, porque são pessoas que não estão atentos para o que Deus está fazendo. E nós vemos muitas vezes pais cristãos impedindo que seus filhos não vão para a obra missionária, e essas pessoas têm coragem de falar para essas pessoas: olha, seja bem-sucedida, mas não tem coragem de dizer para seus filhos: olha, é uma grande obra que precisa ser terminada. E Deus conta com você. Não tem coragem, infelizmente. Então, essa é uma realidade que nós vemos no nosso meio. E quando a liderança não está preocupada em fazer a vontade do Senhor, quando temos uma liderança que não está preocupado nas coisas de Deus, aí que o Espírito Santo não vai falar mesmo. E quando o Espírito Santo não fala numa igreja, nós vemos uma igreja mundana, vemos uma igreja concentrada em si mesma, nós vemos uma igreja que está ali, que está no mundo como um sal que perdeu o seu valor, que perdeu o seu poder de saborear. Então, queridos irmãos, que não sejamos aquela igreja onde Deus não fala. Quando Deus não fala, aí precisamos nos entristecer, porque então a luz foi tirada de nós. Então nós precisamos ser uma igreja que o Espírito Santo fala sem impedimento e nós como a igreja obedecemos aquilo que Deus tem para nos dizer. E então apoiarmos aquelas pessoas que Deus está levantando no nosso meio. Então, queridos irmãos, esse é o seu tempo missionário, trazendo desafios para você através dessa meditação em Atos capítulo 13, o desejo do meu coração, que essa meditação sirva de encorajamento e incentivo para que sejamos uma igreja como essa de Antioquia, uma igreja que estava ali preocupada para fazer a vontade do Senhor Deus. Então, nós vemos ali como um dos modelos uma igreja que tinha sinal de vida, e porque nós precisamos ter um sinal de vida como uma igreja, era uma igreja com uma liderança qualificada, nós vemos ali, e também era uma igreja onde o Espírito Santo falava sem impedimento, e nós precisamos ser uma igreja onde o Espírito Santo fala sem impedimento. E qual vai ser o resultado dessa igreja? Aqui o outro modelo, a igreja obedece à ordem e o que faz? E envia, né? Então, que nós sejamos esse tipo de igreja. Deus nos abençoe, Deus te abençoe também. Se você está aí, Deus te chamando para a obra, converse com seus líderes, converse com seu pai, converse com sua mãe, ore para que Deus abra o entendimento deles. Em algum momento pode mostrar essas pessoas podem mostrar a resistência, mas Deus vai abrir-lhes o entendimento para que eles vejam. E não desista, que Deus te abençoe.